Fiquem ligadas, pois algumas séries turcas foram temporariamente suspendidas e não terão novos episódios essa semana. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Por causa de uma série de ataques que aconteceu em algumas das escolas da Turquia essa semana, o país está de luto, e por isso algumas séries turcas foram temporariamente suspendidas, e não vão ganhar novos episódios essa semana. No vídeo de hoje iremos revelar quais as séries que foram afetadas, mas fiquem tranquilos, pois elas já estão previstas para retornarem com a programação normal na próxima semana. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora começar! Dentre uma das populares séries em andamento que essa semana não vai ganhar um novo episódio, temos O Chamado das Raízes, a famosa história de um homem que não queria seguir o destino imposto por sua família, e por isso se mudou para Istambul. Construiu uma carreira como cirurgião de grande sucesso, se casou com uma mulher que não foi escolhida por seus pais, e deu início em uma vida comum e tranquila. Mas seus sonhos de escapar de suas origens não duram muito, e tudo desmorona quando ele é convocado para retornar para sua cidade natal. Ao chegar lá, ele se vê sendo forçado a confrontar o destino do qual tentava tanto fugir, inclusive o casamento arranjado com a bela filha da família inimiga, que lhe foi prometida antes mesmo de nascer. Para nos deixar com saudade, Sevdiğin Sensin também não terá um episódio novo essa semana, em seu lugar será passado um reprise do último episódio. Vale lembrar que esse é um dos novos lançamentos da Turquia de 2026, que chegou conquistando corações ao retratar a história de um herdeiro da cidade grande que durante seu tempo obrigatório no serviço militar, acaba por conhecer uma jovem camponesa que nunca viu nada além do que seu pequeno vilarejo. Para salvá-la de seus irmãos cruéis, o rapaz decide entrar em um casamento de fachada com ela. No entanto, diferente dele, ela sinceramente acredita neste casamento, e por isso adentra seu mundo brilhante de Istambul, apenas para descobrir que a família do rapaz já está planejando casá-lo com outra moça. Além disso, mal sabe ela que o rapaz planeja abandoná-la e se mudar para a Inglaterra nos próximos 7 dias. Entrando para o clube, Esref Rüya retornará somente na próxima semana, mas para as telespectadoras que caíram aqui de paraquedas e ainda não assistiram a essa série, eis o momento perfeito para dar início na maratona. Teremos aqui uma história de romance com mafioso, que tem início anos atrás quando um jovem órfão se apaixonou à primeira vista. Ele passou anos procurando por sua amada, e enquanto procurava por ela, adentrava cada vez mais fundo no mundo obscuro do crime. Conforme o tempo passou, ele se tornou um poderoso chefe mafioso, mas infelizmente nunca conseguiu encontrar uma única pista de seu paradeiro em todos esses anos. E por isso, quando estava prestes a seguir em frente, eis que surge uma bela cantora em sua frente, fazendo com que ele se apaixone por ela, sem nem sequer suspeitar de que ela é a mesma mulher que ele passou todos esses anos procurando, bem como ela se aproximou propositalmente dele, apenas para colocá-lo atrás das grades. Ainda no gênero de romance com mafioso temos Yeraltı, a história de um homem que perdeu tudo da noite para o dia, e após se vingar, é enviado para a prisão. Assim que ganha sua liberdade de volta, seu único objetivo é se reencontrar com sua namorada, a mesma mulher com quem ele planeja se casar. Mas esses planos escorrem por água abaixo quando ele finalmente a reencontra apenas para descobrir que ela já está casada. E casada com ninguém menos do que o único homem que era seu amigo mais próximo dentro da cadeia. Se vendo em meio a um dos cartéis clandestinos mais perigosos da Turquia, ele dá início em uma jornada perigosa, ao mesmo tempo em que não consegue controlar a forte atração que ainda sente pela moça. Aliás, falando de máfia, a situação anda meio feia para essas duas séries, porque depois que aconteceram os ataques nas escolas, um forte protesto se acendeu. Em cerca de apenas 28 horas, um jovem de 19 anos e um menor de idade realizaram um ataque que chocou o país. Devido à brutalidade, a sociedade civil e sindicatos de professores declararam greve nacional, apontando a dessensibilização psicológica, causada pelo entretenimento como um fator agravante. Em resposta ao Conselho de Rádio e TV afirmou que a ficção não pode servir de manual para o crime, e que não vão permitir que a estética da violência continue a seduzir a juventude sob o pretexto de entretenimento. Enquanto isso, nas ruas, vários manifestantes exigem leis mais rígidas, enquanto online surgiu uma onda de internautas pedindo o cancelamento de tramas que heroificam criminosos, mas por outro lado também existem aqueles que defendem a liberdade criativa.
O caso ainda segue em andamento, mas muitas séries estão reeditando seus novos episódios que ainda não foram ao ar para suavizar cenas de violência e evitar multas pesadas. Assim como nossas produções anteriores, Kurulu Zohan teve seu episódio dessa semana cancelado. A série basicamente retrata a história real do homem que transformou um pequeno principado turcomano fronteiriço num grande império que se expandiu pela Europa e dominou grande parte do mundo durante séculos. Para você que caiu aqui de paraquedas, não deixe de conferir nosso último vídeo, porque esse não é o único assunto que tem agitado a Turquia nos últimos dias. O link está na descrição. Ademais, Dr. Baskayata também não terá novos episódios, na verdade diferente de nossas produções anteriores. Essa série na verdade infelizmente foi cancelada devido à baixa audiência, e encerrou sua história com apenas 6 episódios. Vale lembrar que essa era uma das grandes produções ousadas da Turquia que chegou prometendo retratar a história de um médico bem-sucedido que após sofrer um acidente, despertou apenas para perceber que havia se esquecido dos últimos 12 anos da sua vida. E não podemos negar que de fato a trama em si era no mínimo intrigante, mas sendo bem sincera, a primeira vez em que ouvi falar dessa série, acreditava que ia mostrar o protagonista recomeçando a vida e se tornando uma versão melhor de si mesmo, bem como acabaria se apaixonando pela mesma mulher mais uma vez. No entanto, ao invés disso, a história ficou meio confusa, porque depois que ele perdeu as memórias, sua ex-esposa que até então estava separada dele há 8 anos, e inclusive já estava casada com outro homem há anos, milagrosamente percebeu do nada que ainda o amava. Sinceramente isso foi um balde de água fria, sem falar da forma como o protagonista tratava a protagonista feminina. Então acredito que o principal motivo da audiência baixa tenha sido justamente por causa desses pontos. De qualquer forma, é uma pena que tenha chegado ao fim tão cedo. Enquanto nossas séries preferidas seguem suspensas, em seu lugar temos algumas produções imperdíveis que seguem com a programação normal. Uma delas é a nova série Delikanlı, que chegou para retratar a história de um homem com origens humildes que sonhava em viver uma vida simples e honesta ao lado de seu amor de infância. No entanto, um choque inesperado com o mundo dos privilégios o coloca em uma encruzilhada que mudará sua vida. Anos depois, ele retorna com uma nova identidade e uma determinação calculada, determinado em desmantelar a vida daqueles que o prejudicaram. Outra indicação perfeita para maratonar é a melhor série turca de todos os tempos. Juro que sou meio suspeita para falar sobre. Esse mar transbordará porque essa é a minha série turca preferida atualmente. E só para vocês terem noção, eu gostei tanto que já assisti 2 vezes. Mas prometo que de fato essa série é muito boa mesmo, então apenas assistam, e me agradeçam depois. Enfim, voltando para nossa indicação, acompanharemos aqui 2 clãs inimigos que governam vilarejos vizinhos há gerações. Um deles governa as montanhas, enquanto o outro governa os mares, porém cansado da inimizade que perdura há gerações, o líder de um dos clãs decide entrar em um acordo de paz com seus inimigos em troca de governar sozinho os 2 vilarejos. Mas essa não será uma tarefa fácil, tanto pela saída do líder de um dos clãs, que passou os últimos 20 anos na prisão, como pela chegada de uma médica grega que trará à tona velhos segredos do passado. Enquanto essas são as únicas séries turcas que foram afetadas. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like para ficar por dentro de tudo envolvendo as séries turcas. Um beijo e até a próxima!